Livro do profeta Ageu, o segundo livro mais curto da Bíblia, 2 capítulos, só perde para Obadias. Se Deus permitir, iremos meditar nele essa noite. Vamos começar fazendo uma oração, irmãos, mais uma vez, pedindo auxílio do nosso Deus, pedindo que Ele nos guie nesse momento difícil de estudar a Sua palavra, que o Seu Espírito esteja nos iluminando para entendermos, também dispondo o nosso coração a praticarmos a Sua palavra. Vamos orar. Senhor, Santo Deus, amado Pai, te agradecemos por esse momento, por esse clima de adoração, ó Deus, que estamos aqui concentrados. Acabamos de entoar cânticos ao Teu nome, cânticos que magnificam, ó Deus, a Tua pessoa, o Teu ser. Queremos, ó Pai, continuar te louvando, te adorando agora por meio da Tua santa e maravilhosa palavra. Deus, faz com que os nossos corações, as nossas mentes estejam atentos agora. Atentos porque não é aqui o Isaac que estará simplesmente falando, mas é o Senhor, por meio da Tua palavra, que estará aqui se revelando a nós, revelando a Tua vontade a nós. Me usa, Pai, me usa na minha fraqueza, usa-me na minha potência, Deus, porque eu sei que tem poder, ó Deus, para salvar a Tua palavra e a mensagem do Evangelho. Me livra, ó Deus, de falar heresias, me livra, ó Deus, de pregações moralistas, mas que tudo que eu for falar nessa noite esteja baseado, fundamentado na cruz de Cristo, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados, também segundo as Escrituras. Nos ajuda, Pai, por meio do Teu Espírito, que no final das contas o Senhor receba toda a glória. Em nome do Teu Filho que eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, em 586 a.C., os babilônios saqueiam Jerusalém, invadem, destroem a cidade, destroem o templo do Senhor e levam cativo a maioria dos judeus que estavam ali para o exílio na Babilônia. Então, durante 70 anos, o povo esteve cativo na Babilônia, o povo de Israel, o povo de Judá, e espalhado por outras partes também. E tudo isso foi a mão de Deus pesando sobre o povo devido à sua idolatria, devido ao pecado do povo que estava totalmente aflorado naquela época. E então, irmãos, depois desse tempo no período cativeiro, Ciro, o persa, outro conquistador, chega e destrói, põe ao fim o rei do Império Babilônico. E então aqueles judeus que estavam cativos, exilados na Babilônia, eles têm a oportunidade de voltar para a sua terra, porque Ciro ele baixa, ele publica lá um edito permitindo que o povo de Israel possa voltar à sua terra. Então, cerca de 50 mil pessoas retornam da Babilônia, e então, dentre elas, muitos sacerdotes, só que algumas delas continuam na Babilônia, em um certo conforto, e fazem um povoado judaico lá. Outros, como eu falei, ficaram por lá nessa comunidade de judeus. Mas quando o povo retorna, o povo retorna sob a liderança civil de um homem chamado Zorobabel, que iremos ler aqui no capítulo 1 de Ageu. Esse homem, Zorobabel, era o governador de Judá. Mas também voltaram sob a direção espiritual de um sumo sacerdote chamado Josué, que também iremos ver aqui na palavra do Senhor. Mas também foram liderados por dois homens muito conhecidos por todos nós, Esdras e Neemias. E depois que eles retornam sob a liderança desses grandes homens, o que acontece é que a primeira ação que eles fazem no retorno à terra é construir um altar. Por quê? Porque o altar era o símbolo da adoração, era o lugar da adoração, dos sacrifícios ao Senhor. E a cidade toda que estava destruída e assolada começou a ser reconstruída, começou a ser restaurada. E além do altar, eles começaram também a lançar os fundamentos, os alicerces, a base
do templo do Senhor que havia sido destruído pelos babilônios. Irmãos, mas a Bíblia nos diz que durante a obra de reconstrução do templo, o povo para a obra. As obras param, as obras não continuam, e o que acontece é que, por conta de oposição de povos vizinhos, por conta da oposição dos samaritanos, que foram um povo que ficou lá quando os judeus saíram do exílio, que tinha ficado lá na terra, por conta dessa oposição, e também por conta de uma certa falta de dinheiro, falta de recursos. Afinal de contas, eles estavam voltando de um exílio, a terra estava assolada, eles ainda não tinham restaurado suas plantações, seus negócios, toda a terra estava seca, a colheita era fraca, o povo então estava muito aflito, sem recursos, passando necessidade financeira. Então a obra do templo para. E é aqui que entra o nosso profeta Ageu. É nesse contexto de o povo voltando, pós-exílio, se instalando de novo na terra, recomeçando a construção do templo e as obras parando, é que Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias. Esses dois profetas, Deus levanta para que falem contra o povo. Então, basicamente, o livro do profeta Ageu são mensagens de Deus para o povo que parou a obra e deixou essa obra por 15 anos totalmente às moscas, entregue às baratas. Deus levanta o profeta Ageu e, por meio de 5 mensagens que nós vamos ver hoje, se Deus permitir, nesse livro, nós vamos perceber como o Senhor Deus, o Rei dos Reis, o soberano, Ele mesmo é o grande interessado por ter comunhão verdadeira com o seu povo, por receber do seu povo uma adoração verdadeira, e para que no final das contas tudo isso seja para a sua glória. O meu ponto hoje na pregação, irmãos, se Deus me permitir, é mostrar através do conteúdo dessas 5 mensagens que Deus dá a Ageu para que fale ao povo, que ele é o principal interessado na sua glória, que ele é o principal interessado na causa da eternidade. A partir disso, nós também tiraremos algumas aplicações para a nossa vida hoje à noite. Então, nós vamos fazer agora a leitura desse livro do profeta Ageu. Vamos ler todos, né? Capítulo 1, capítulo 2, depois nós começaremos a exposição. Diz assim, versículo 1 do capítulo 1 do livro do profeta Ageu. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos.
Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr-lhes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros, e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selado, porque te escolhi, diz
diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós tínhamos que ler bem direitinho esse texto aqui, porque muitos dizem que talvez seja a única coisa que presta a pregação, seja a leitura, né? Espero que hoje não seja assim, pela graça de Deus. Irmãos, essas 5 mensagens de Deus, por intermédio de Ageu ao povo, qual o conteúdo dessas mensagens? É isso que nós vamos ver essa noite. A primeira mensagem se encontra nos versos 1 a 11. E o que ela nos diz, irmãos? O que ela nos revela, o que Deus está revelando aqui na primeira mensagem, é o pecado do povo. Deus revela o pecado do povo, Deus exorta o povo e Deus ordena a reconstrução do templo. Porque, irmãos, como eu havia falado para vocês no início, o povo começou a reconstrução do templo e a obra parou pela oposição dos vizinhos e pelos recursos financeiros. Mas a obra ficou parada durante 15 anos. 15 anos. E o que o texto aqui de Ageu nos fala é que o povo estava dizendo assim: não é tempo de edificar a casa do Senhor, não é tempo de reconstruir. O povo estava dizendo isso, mas ao mesmo tempo estava investindo em suas próprias casas, em seu próprio conforto, nas suas próprias demandas. O povo provavelmente não tinha tempo nem recurso para construir a casa de Deus, mas tinha tempo e recurso para construir as suas próprias casas, para investir nas suas causas terrenas. O texto diz que eles estavam em casas apaineladas. A ideia é que eles estavam colocando painéis de madeira e madeiras preciosas, madeiras boas, luxuosas, nas paredes das suas casas, nos tetos. Mas o templo do Senhor estava em ruínas. Eles estavam, irmãos, num pecado que nós chamamos de procrastinação. É deixar empurrar com a barriga aquilo que nós temos que fazer agora. Mas eu diria que é muito mais do que o pecado da procrastinação. Porque o que eles estavam fazendo, irmãos, na verdade revelava a idolatria do coração deles. Porque eles estavam substituindo a obra de Deus, substituindo a casa do Senhor e tudo o que ela significava por outra coisa. Nós chamamos isso de idolatria. Eles estavam enganando a si mesmos, afirmando que não tinham tempo, afirmando que não tinham recursos. Eles estavam substituindo a glória e a comunhão com Deus para cuidarem dos seus próprios negócios, para cuidarem dos seus afazeres, das suas causas terrenas. Estavam se colocando, percebam como eles falam. Eles dizem: não é tempo. Não é Deus que diz qual é o tempo. Eu estou dizendo, nós estamos dizendo, não é o tempo. Além de substituírem a glória de Deus, eles estão se colocando no lugar de Deus, dizendo: não é o tempo. Em outras palavras, eles estavam negando a soberania de Deus, de que Ele era quem sabia o tempo, as épocas, sabe com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, o que é melhor. Não, nós sabemos o que é melhor. Ainda não está no tempo de reconstruir a casa de Deus. Eles estavam determinando o seu propósito, negando assim a soberania de Deus. E a idolatria desse povo os havia deixado indiferentes e insensíveis às coisas de Deus. Embora lá na quarta mensagem de Ageu nós percebemos que o povo ainda era um povo religioso, um povo que levava sacrifícios, e nós vamos ver isso mais à frente. Mas ainda assim o povo estava insensível, indiferente para as coisas de Deus. Eles haviam se tornado aquilo que adoravam: suas casas luxuosas, seu conforto, os seus planos debaixo do sol, rejeitando a construção do templo, meus irmãos. Em outras palavras, eles estavam rejeitando tudo o que o templo simbolizava.
a presença de Deus, a glória de Deus, a comunhão com Deus, a adoração verdadeira, os sacrifícios, a gratidão. Eles não estavam simplesmente rejeitando a construção, substituindo pelos seus planos. Estavam rejeitando o próprio Deus, a comunhão com o Senhor. O povo não tinha dinheiro, não tinha tempo para as coisas de Deus, mas tinha para os seus planos. Qual era o pecado do povo? A idolatria, como eu estou falando. A prioridade do povo tinha que ser Deus. A prioridade do povo tinha que ser o templo, porque era lá o local da comunhão com Deus. Era lá o local onde acontecia o dia da expiação, o dia em que o sacerdote fazia a expiação pelo povo, onde o pecado do povo era perdoado, de uma maneira que apontava para o sacrifício perfeito que o próprio Messias um dia faria de uma vez por todas, que já fez. Irmãos, o pecado do povo era rejeitar a Deus. No templo eles deveriam expressar gratidão. Eles tinham acabado de voltar do exílio. Eles tinham mais a que serem gratos a Deus, mas rejeitaram. O primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim. Mas os seus deuses eram os seus planos, as suas demandas terrenas. Todos usavam essas desculpas esfarrapadas para não manterem comunhão com Deus, para não adorarem a Deus, para não glorificarem a Deus. O real problema do povo, irmãos, não era financeiro. O real problema do povo não era a oposição dos vizinhos. O real problema do povo era espiritual. Faltava amor a Deus, faltava gratidão, faltava reconhecimento por tudo que Deus já havia feito. Idolatria, em outras palavras, idolatria. Além disso, irmãos, existe um aspecto muito importante do templo, que ao rejeitarem a sua construção, eles também estavam negando e ignorando. O templo, irmãos, era o local onde as pessoas das outras nações, vizinhos a Israel, eram atraídos para conhecer mais do Deus do povo de Israel. O templo era o local da glória de Deus, onde o povo deveria sacrificar o Senhor, e assim, por meio do seu testemunho, atrair as nações vizinhas a conhecerem o seu Deus. Alguns vão dizer que era essa a grande comissão do povo de Israel. A grande comissão que nós temos lá em Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. A comissão da igreja é ir e fazer discípulos. A grande comissão de Israel era viver de modo digno do seu Deus e atrair os povos para esse Deus. E ao rejeitarem o templo, eles estavam ignorando que o Deus de Israel é o Deus das missões. Ele é o maior interessado na comunhão, na adoração verdadeira com o seu povo, na glória e em missões. Deus, irmãos, em última análise, é Ele quem luta pela causa da eternidade. Enquanto muitas vezes nós somos como um povo que dava desculpas esfarrapadas para poder focar nas nossas causas terrenas. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado para não cair no mesmo erro do povo. O erro de ficarmos indiferentes às coisas de Deus, insensíveis à obra de Deus. Porque no nosso tempo, na nossa época, essa vida automatizada, mecanizada que nós vivemos dia após dia, que tem tentado tirar Deus da história, tem ferido o povo de Deus. No nosso tempo em que as pessoas têm substituído, tirado Deus e colocado o trabalho, a carreira, a realização profissional, até mesmo o ministério, a família, no lugar que é merecedor de Deus.
as pessoas têm se alimentado, têm alimentado o interesse por todas essas coisas como prioridade. Mas a glória de Deus está longe. A idolatria é um pecado muito sério. Nós podemos... Idolatria não é só se dobrar em imagens de escultura. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Porque realmente tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, damos prioridade, investimos o nosso tempo de forma árdua, está substituindo a glória que é devida ao nosso Deus. E isso é idolatria. E em certo sentido, irmãos, assim como Deus estava tendo pressa e urgência para que o povo construísse o templo, mostrando que Ele era o principal interessado na comunhão, na adoração, na glória, em certo sentido Deus também tem pressa hoje, porque há milhares de pessoas nesse mundo agora, alheias a Deus, rebeldes a Deus, mortas nos seus delitos e pecados, indo para o inferno, e que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, e nós estamos dando desculpas esfarrapadas. Há milhares de jovens nas universidades sendo influenciados por doutrinas malignas, e nós estamos dando desculpas esfarrapadas. Quando é que nós vamos poder? Quando comprarmos o nosso carro? Quando fizermos o nosso mestrado? Quando fizermos o nosso doutorado, nosso pós-doc? Quando nós casarmos? Quando nós ficarmos um pouco mais velhos? Quando nós iremos fazer? Sempre vai ter um carro novo, sempre vai ter algo mais para fazer, e fazer. E as nossas desculpas esfarrapadas só aumentam. Nós precisamos seriamente examinar as nossas prioridades. Porque tudo que nós temos vem do nosso Deus, irmãos. Tudo que nós temos, por isso Ele merece sempre, sempre, sempre. Em primeiro lugar, a glória, a honra. A obra de Deus, a sua causa é eterna, a expansão do Evangelho tem que ter a prioridade em minha vida e sua vida. Porque foi através do Evangelho que fui perdoado, que conheci a Deus e recebi o dom da vida eterna. Se você já foi alcançado pelas bênçãos de Deus, pela sua grandiosa salvação, investir no reino de Deus deve ser sua prioridade. Será justo e correto investirmos só em nossos negócios, em nossas viagens, em nossos carros, em nossas casas, e deixar a obra de Deus sem envolvimento? Será que nós estamos contribuindo na obra de Deus na mesma medida em que Ele tem nos abençoado? Isso tudo é para refletirmos. Irmãos, além de revelar o pecado do povo, que muitas vezes também é o nosso pecado, a nossa idolatria, Deus, na primeira mensagem, vai revelar algo ao povo aqui, algo a mais. Ele vai mostrar que o sofrimento que o povo estava passando, na realidade, era um sofrimento pedagógico. Um sofrimento que o próprio Deus estava trazendo para que o povo aprendesse a lição, e voltasse, se arrependesse para Ele. No versículo 5, por exemplo, Deus vai dizer: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus está dizendo: fiquem atentos em tudo aquilo que vocês estão passando. Coloquem o seu coração nisso e percebam alguma coisa. Percebam que vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Percebam que vocês têm comido, mas não chega para saciar-vos, fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para matar a sede. Vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo. Vocês recebem um salário, é como se botassem num saquinho furado. Certamente muitos de nós aqui sabemos o que é isso.
recebemos o nosso salário, chegamos em casa, já estamos virtualmente lisos. Deus está dizendo aqui, para esse povo, que todo esse sofrimento que eles estavam passando era um sofrimento pedagógico. Deus estava colocando esse sofrimento para que o povo se atentasse no erro. Eles estavam rejeitando Deus. Deus queria atraí-los de volta. Deus exorta o povo. Deus mostra esse sofrimento. Deus mostra que é Ele que está trazendo os prejuízos na colheita, na comida, na bebida, em tudo isso. Irmãos, e com isso eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade. Deus me livre disso. Não estou pregando aqui barganha com Deus. Deus me livre disso. Mas o que o profeta está dizendo, em outras palavras, é: olhem a vida de vocês. Vocês trabalham e trabalham, e o resultado é pouco, e o povo não satisfaz. A mão de Deus estava pesando sobre aquele povo, dizendo: as prioridades de vocês estão erradas. O dinheiro de vocês está se esvaindo porque a prioridade de vocês está errada. E aqui Deus é como se fizesse dois castigos. O que você recebe parece vir num saco furado, ou de repente você até ganha muito, mas aquilo que você ganha você não tem tempo de desfrutar. Não é questão de barganha com Deus. Não é questão de fazer a vontade de Deus visando receber, mas é questão de gratidão. É questão de amor para com Deus e com tudo aquilo que Ele tem nos dado. A regra geral, irmãos, é essa: o nosso Deus, Ele nos abençoa e nos dá a alegria de desfrutar, mesmo que seja pouco aquilo que nós ganhemos, mesmo que seja pouco, mas Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele nos dá a alegria de desfrutar quando Ele é o nosso primeiro lugar, quando Ele é a nossa prioridade, quando a glória do Senhor, o seu reino, é aquilo que mais nos interessa. Irmãos, Deus, ainda nessa primeira mensagem, depois de mostrar o pecado do povo, exortar o povo, mostrando que todo aquele sofrimento é porque eles estavam errando na prioridade deles, Deus agora dá uma ordem para o povo e revela o seu principal interesse. Lá no verso 8, Deus diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Construam, reconstruam o templo, porque a reconstrução do templo, nessa reconstrução eu me alegrarei e eu serei glorificado. Esse deve ser o nosso maior interesse, porque esse é o maior interesse de Deus, a sua glória. A sua glória. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Porque a razão pela qual Deus te abençoa, me abençoa com saúde, talentos, não é para gastarmos simplesmente com nós mesmos prioritariamente. Estou dizendo que é errado investir em um carro, em uma casa, de maneira nenhuma. O que está errado é o nosso coração. O que está errado é o nosso coração tendo essas coisas como ídolos, substituindo a glória de Deus. E essa é a lição que Deus queria que o povo aprendesse. Agradar a Deus, glorificado, é o nosso maior alvo. Como diz 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. A lição que o povo deveria aprender é aquela que o nosso mestre também nos ensina. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, essas demais coisas nos serão
acrescentadas. O efeito dessa mensagem no povo, irmãos. No verso 12 do primeiro capítulo diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O povo obedeceu, o povo atendeu a voz de Deus, o povo temeu a Deus. Talvez temesse outro castigo, mas esse temor é mais um temor de devoção, um temor que envolve amor, que envolve adoração diante da santidade de Deus. Eles estavam perplexos com a glória de Deus, reconhecendo o seu pecado, e por isso temeram. Eles estavam diante da grandeza de Deus, da sua fraqueza, por isso temeram. Eles estavam compreendendo, irmãos, quem é o Deus da glória, quem é o Deus que tinha controle sobre a natureza, que tinha secado os montes, e perceberam também em contraste a sua fraqueza, a sua pequenez, o seu pecado, e por isso temeram, creram na palavra de Deus, creram na palavra de Deus. O problema nunca foi dinheiro para levar adiante as coisas de Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. O problema, irmãos, era o coração do povo. O problema é o nosso coração. Antes da segunda mensagem, que é muito próxima da primeira, alguns até consideram que ela está junta aí na primeira mensagem, depois que o povo reage àquilo que Ageu diz, confronta o pecado do povo, mostra na cara deles o pecado deles, exorta ao arrependimento, o povo atende. O que Deus vai dizer? Mais uma vez, verso 13 diz: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Nessa segunda mensagem, depois que Zorobabel, Josué e o restante do povo atende a voz do Senhor, obedece o Senhor, o que Deus diz é: Eu sou convosco. A minha presença está com vocês. O meu poder está com vocês. E é interessante que no verso 14, isso é mostrado na prática. Porque o que diz? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e do restante do povo. Irmãos, o próprio Senhor, o próprio Deus, desperta o espírito do povo, reaviva o povo, anima o povo. Em outras palavras, é através da mensagem do nosso Deus, da palavra de Deus, por meio do profeta Ageu, que o pecado do povo é revelado, é confrontado, o povo é exortado, é chamado ao arrependimento, atendem a voz do Senhor e são reavivados. Deus usou a pregação de Ageu para tocar no coração do povo. Deus, irmãos, Ele não somente tem todos os recursos, mas Ele tem o poder de mover o coração dos pecadores. Ele tem o poder do avivamento na igreja, assim como teve aqui com o povo de Israel. Um verdadeiro avivamento só pode vir pela palavra de Deus. O povo só se arrependeu com a mensagem pregada pelo profeta. Não existe avivamento de outra maneira. O pregador pode inventar qualquer tipo de estratégia que ele queira. Pode colocar um fundo musical, pode chamar para jogar futebol, pode inventar qualquer estratégia que ele queira. Mas o poder do avivamento só vem pela mensagem de Deus. Só vem pela pregação da palavra, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira, não há
estratégia. A palavra do Senhor tem esse poder. O poder de salvar. O poder de reavivar. O poder de dar ânimo. E o Senhor aqui, irmãos, quer nos dar outra lição de que precisamos depender dEle. Eu sou convosco. O Senhor desperta. Dele, irmãos, é a missão. Dele são os meios. Dele são os frutos. Sem a presença de Deus conosco, o nosso esforço é em vão. É totalmente inútil. Ele é o Deus Todo-Poderoso que age nos corações. Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre a igreja, que pode produzir um grande avivamento por meio da sua palavra, gerando arrependimento, gerando confissão de pecados, gerando cada vez mais fé no povo, amor entre o povo. É assim que um verdadeiro avivamento pode ser visto. São essas as marcas de um verdadeiro avivamento. Apelo pela palavra de Deus, crescente arrependimento, crescente fé. Não é simplesmente chororô, superficial, emoções afloradas. Isso faz parte, claro, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Mas a nossa adoração em espírito é baseada na verdade, na palavra de Deus. Essas são as marcas de um verdadeiro avivamento. E um povo que estava há 15 anos indiferente, insensível às coisas do Senhor, por meio da mensagem da palavra de Deus, foi despertado. Por meio do poder do próprio Deus, foi despertado. Irmãos, saber que Deus é o dono de todas essas coisas, saber que Deus é quem age no coração dos pecadores, saber que Deus é quem gera o avivamento e desperta, Ele é o dono da missão. Isso não nos deve fazer parar a obra, não. É muito pelo contrário. Sabendo que Deus está conosco, sabendo que é Ele quem age, isso deve nos motivar ainda mais, como fez com o povo. Isso deve gerar em nós descanso no Senhor. Porque se nós achássemos que a obra está em nossas mãos, está em nosso poder, se nós achássemos que a obra de Deus está naquilo que eu consigo fazer com o meu braço, no final das contas, todos nós seríamos frustrados. Sabe por quê? Porque nós sabemos o nosso limite. Nós reconhecemos até onde vamos. Nós sabemos as nossas fraquezas. Mas quando nós entendemos que é Deus o motor propulsor da sua obra, a sua graça é aquilo que gera as missões, irmãos, nós descansamos no Senhor. Nós descansamos no Senhor. Mas também, não só descanso no Senhor, saber disso, faz brotar no nosso coração, mas faz brotar expectativa. Porque se eu sei que é Deus o dono da obra, se eu sei que é Ele quem move os corações, eu vou ter expectativas altas. Se eu soubesse que era eu, expectativas altas. Se eu soubesse que era o pastor, minhas expectativas. Mas quando eu sei que é Deus, as minhas expectativas são grandiosas. A minha expectativa é que um bairro que é totalmente rebelde contra o Senhor, violento, que a palavra de Deus não consegue entrar, nós vamos e as pessoas nos expulsam. A minha expectativa é que esse bairro pode sim se converter ao Senhor, porque é o próprio Deus quem faz a obra. A minha expectativa é lá em cima, porque Deus é o dono da obra, Ele é quem move os corações. Saber disso, de maneira nenhuma, pode nos esfriar, mas deve nos despertar, como fez com o povo. Chegando na terceira mensagem do profeta Ageu, no capítulo 2. E a mensagem agora é claramente direcionada
a todos. A primeira mensagem ele direciona a Zorobabel e a Josué para que falasse ao restante do povo. Aqui ele direciona a todos agora. E mais uma vez o que eles vão fazer, a semelhança do que aconteceu no final do capítulo 1, que Deus vai fazer é encorajar o povo. Porque, irmãos, eles começaram algo, eles atenderam a voz de Deus. Mas depois de algum tempo pode, provavelmente, ter acontecido um desânimo. Pode ter acontecido um relaxamento, que acontece muitas vezes conosco. Nós começamos o trabalho na casa de Deus com todo gás, com toda a ousadia, a autoridade da palavra, e talvez alguma coisa pode nos desanimar. Talvez não ver as pessoas se convertendo pode nos desanimar. Talvez não ver a obra, Deus sendo glorificado como Ele deveria ser, pode nos desanimar. Muitas coisas podem nos desanimar. Provavelmente isso pode ter acontecido com o povo. Começaram o trabalho, mas desanimaram, relaxaram no meio do caminho. E Deus, mais uma vez, vem lembrá-los. Por isso que a mensagem é pregada dia após dia. Deve ser pregada sempre. Nós devemos estar mergulhados nessa palavra. Porque nós somos imperfeitos, nós somos fracos. Nós nunca saberemos de tudo e plenamente aqui na terra para rejeitar a palavra de Deus. E Deus mais uma vez vem com sua palavra e lembra o povo. E encoraja o povo de três formas. Em primeiro lugar, ele vai lembrar do templo antigo, da glória que existia no templo antigo. E ele diz no verso 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Deus está dizendo: quem de vocês que for mais velho vai lembrar da glória que o antigo templo de Salomão tinha. Um templo esplêndido, glorioso, majestoso. E agora o que vocês estão reconstruindo, realmente, quando se olha, aquele monte de concreto, de aço por cima, não parece muito o templo glorioso que ele deveria ser. Realmente não parece. Mas lembrem do antigo templo. Lembrem da glória do antigo templo. E se animem. Sejam fortes. É isso que Deus vai dizer. E Ele também vai, mais uma vez, de outra forma, encorajar. Não só com a lembrança do templo, mas lembrando a eles da sua própria presença. Ele diz no verso 4 e 5. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Deus está lembrando: eu sou convosco, a minha presença está com vocês. Sejam fortes, não temam. E digo mais: eu fiz uma aliança com vocês. Eu fiz uma aliança, eu tirei vocês do Egito e o meu Espírito habita no meio de vocês. Não temam. Em outras palavras, o que Deus está dizendo: lembrem-se de que com grande poder e força eu fiz uma aliança com vocês e os tirei da terra do Egito. Lembrem-se das pragas, lembrem-se do Mar Vermelho. Com grande poder e mão poderosa Deus tirou o povo do Egito. E Ele está dizendo: e com esse mesmo poder que agora eu estou convosco, para que vocês completem a obra. Sejam fortes. O Espírito de Deus está com vocês, não desanimem. É Ele quem capacita. Deus, irmãos, encoraja o povo com a sua própria presença. E mais, uma terceira forma que Deus faz para encorajar o povo é a promessa de um tempo ainda mais glorioso do que o antigo.
E ele diz nos versos 6 a 9: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem do antigo tempo, como era glorioso, se animem. Lembrem da minha presença, da minha aliança, e que meu Espírito está com vocês. Se animem, não temam. Percebam, o templo que vocês estão construindo pode até não parecer agora, mas ele será mais glorioso do que o antigo. O trabalho que vocês estão realizando será muito maior do que aquilo que vocês podem ver. Porque eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, eu tenho todo o poder, e eu glorificarei esse templo com a minha própria glória. É isso que Deus está dizendo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, dono do universo, dono do ouro, da prata. O homem seria um instrumento usado por Deus, mas no fim das contas, Ele era o autor daquele trabalho. Mais do que isso, com a sua própria glória, Ele encheria o templo. E no final ainda da mensagem, Ele ainda promete paz a partir do templo. Isso, irmãos, muito provavelmente é uma grande alusão aos sacrifícios pacíficos que eram realizados no templo. Deus está dizendo: esse templo será glorioso, e nele haverá paz. Eu firmarei a minha paz convosco, por meio dos sacrifícios, por meio da gratidão de vocês, eu firmarei a paz. Porque o pecado entre Deus e os homens gera inimizade. Mas os sacrifícios naquela época traziam a paz, apaziguavam a ira de Deus. E todos esses sacrifícios apontavam, como eu disse no início, para um sacrifício maior. Para algo que foi feito alguns 1000 anos depois. Na verdade, alguns 1000 anos depois não. Alguns 500 anos depois. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício que não necessitava de repetições. O sacrifício do próprio Filho de Deus. Deus estava prometendo paz aqui ao povo, uma paz que era feita por meio desses rituais, por meio desses sacrifícios. Mas não era algo que era para ser realizado de forma mecânica, de forma superficial, não. O povo tinha que se arrepender diante de Deus. O povo tinha que estar mirando e pensando na promessa feita desde Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher viria e salvaria o seu povo de seus pecados. E ele veio, irmãos. Ele já veio. E enquanto esses sacrifícios de bodes, de cordeiros, não tiravam o pecado do povo, apenas apaziguavam por alguns momentos, por algum período a ira de Deus, o Filho de Deus se fez carne, habitou entre os homens, sofreu a vida de um servo sofredor, e foi até o fim em obediência, foi até o fim, até a sua morte na cruz. E naquela cruz, irmãos, para que pecadores como nós pudessem ter paz com Deus, Ele levou sobre os seus ombros a ira do próprio Deus, a ira do Deus justo que estava sobre o seu povo. Porque o nosso pecado nos faz inimigos de Deus, é isso que a palavra de Deus diz. Colossenses 1:21 vai dizer: antes vocês eram inimigos de Deus por causa das suas obras más, mas por causa do sacrifício de Cristo, do corpo da sua morte, Deus os reconciliou consigo mesmo,
reconciliação, paz. É isso que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. Um sacrifício muito maior do que aqueles que eram realizados no templo. Uma glória muito maior do que aquela que havia no templo. Porque agora o Espírito de Deus habita no seu povo. O Deus Trino habita no seu povo. O Deus missionário habita no seu povo. Deus habitava naqueles tempos imperfeitos, e Ele continua habitando em tempos imperfeitos como nós. Tudo isso pela obra do seu próprio Filho Jesus Cristo. Onde havia inimizade, agora há paz por meio de Jesus Cristo. E diante dessa verdade que a Bíblia expõe, Deus convoca os pecadores ao arrependimento. Assim como Deus revela o pecado do povo, a palavra de Deus vai revelar em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há nenhum sequer que esteja fora desse escopo de pecado, desse mundo. A extensão do pecado é universal. O pecado manchou a natureza do homem de forma a corrompê-la, de forma a manchar a moralidade do homem, de forma que agora nós temos uma tendência para o mal. Foi isso que o pecado fez, e ele manchou todos os aspectos do homem. Ele manchou seu intelecto, ele manchou sua vontade, ele manchou suas emoções, ele manchou cada aspecto do ser humano. Mas não de forma simplesmente a ser uma sujeirinha. Ele escraviza o homem. O pecado não é simplesmente uma mancha que não foi tirada como ritual mal feito. O pecado escraviza o homem. Ele faz parte da natureza do homem caído. E é somente pela cruz de Cristo, somente pelo Evangelho, que nós podemos ser livres do pecado. É somente porque o Filho de Deus substitui o seu povo no madeiro. É somente porque o Filho de Deus carrega os pecados do seu povo em seus ombros no madeiro. E assim leva sobre ele a maldição que estava sobre nós, a maldição de que aquele que pecar morrerá. Todos nós pecamos e merecíamos morrer eternamente. Cristo leva sobre os seus ombros essa condenação. E agora aqueles que se arrependem de seus pecados, que são atraídos pela cruz de Cristo em fé, em humilhação, em entrega, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que não tem forças para se libertar dessa escravidão, mas que é o próprio Cristo que nos dá essa capacidade, essa força, de sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Somente esses podem receber o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação. A glória desta última casa será maior do que a primeira. É o que Deus promete ao povo. E Deus promete paz. Mas Ele continua, irmãos. Ele continua na quarta mensagem. Uma mensagem que é inicialmente dirigida aos sacerdotes, no verso 10. Porque Ageu ele vai perguntar aos sacerdotes. Ele vai fazer uma pergunta que vai exemplificar. Assim como Deus, na primeira mensagem, revela o pecado do povo da idolatria, aqui mais uma vez ele vai revelar o pecado do povo, mas o pecado da hipocrisia religiosa. E ele vai dizer, no verso 10, no verso 11: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu:
assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. E o que ali oferece, tudo é imundo. Irmãos, mesmo com o templo não construído, mesmo antes do início dessa reconstrução aqui do templo, as obras pararam por 15 anos, antes desse início, o povo ainda continuava levando os sacrifícios a Deus, mesmo sem o templo. E Deus está dizendo que os sacrifícios das mãos deles, as obras das mãos deles, eram imundas. Deus está revelando que aquele povo simplesmente estava indo adorá-lo de maneira mecânica, superficial, sem nenhum arrependimento no coração, sem que as suas mãos estivessem limpas diante de Deus, no sentido de reconhecer o pecado, no sentido de arrependimento. O povo estava querendo ser aceito diante de Deus. Então eles estavam levando os sacrifícios, mas percebam, sem o templo. Eles estavam querendo burlar a verdadeira adoração. Como Deus disse que deveria ser a verdadeira adoração. Não, eu vou adorar do meu jeito. Tem tempo não? Vamos levar o sacrifício a si mesmo. Além da hipocrisia religiosa, porque eles achavam que o simples fato de levar sacrifícios após sacrifícios iriam torná-los aceitáveis diante de Deus, sem o coração arrependido. Além disso, eles estavam adorando a Deus da maneira deles. Deus é quem nos revela como Ele quer ser adorado. Deus é quem nos revela. E a nossa verdadeira adoração parte de um princípio que nós vemos lá no chamado de Isaías. O chamado de Isaías. O Senhor aparece a Isaías na sua grande glória e ele vê querubins, ele vê anjos, ele vê o Senhor assentado no seu trono de uma maneira gloriosa e ele repara a santidade do Senhor. Ele olha aquela visão da glória de Deus, da santidade do Senhor, vê quem o Senhor é e o que Ele faz. O Senhor tem misericórdia de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E depois disso, o querubim vai com uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías, que então ele é purificado. E o Senhor pergunta: quem ele irá de enviar? Quem há de ir com nós? E Isaías responde: Senhor, eis-me aqui, envia-me. O chamado de Isaías, irmãos, nos revela a verdadeira adoração. A adoração que Deus requer de nós. É um reconhecimento, em primeiro lugar, da santidade de Deus, da glória de Deus. E isso vai nos contrastar com o nosso pecado. Ao vermos a grande santidade de Deus, nós vamos dizer quão pequenos nós somos, como Isaías diz. Homens de impuros lábios, pecadores miseráveis. Senhor, tem misericórdia. Mas aí vem a redenção. O que Deus faz para purificar Isaías é pegar uma brasa do altar. O altar era o lugar dos sacrifícios. O altar era o lugar onde os sacrifícios eram feitos para perdão dos pecados, para expiação. O altar era o lugar onde os sacrifícios apontavam para o Messias, para a redenção do Cristo. Deus não usa uma brasa do altar por acaso. E Ele purifica, Ele redime o pecado de Isaías. E então Isaías diz: Senhor, agora envia-me. Eu quero fazer a tua obra. Essa é a verdadeira adoração, irmãos. A consciência da santidade de Deus, do nosso pecado, da nossa pequenez. Buscarmos a redenção no Senhor e então fazermos a sua obra. O povo estava querendo adorar do seu jeito. E Deus traz essa lição. O seu pecado de rebeldia e de hipocrisia estava revelado. Irmãos, não havia sinal de arrependimento e prazer na presença do Senhor. E muitas vezes nós podemos ser religiosos com esse povo.
e ainda assim estar longe de Deus, e ainda assim estar longe da verdadeira adoração. Para finalizar, a quinta mensagem. O conteúdo é diretamente destinado aqui a Zorobabel. Ele não fala mais ao povo, ele vai falar só ao governador. E o que é que Deus vai prometer aqui? Deus diz no verso 22: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus agora direciona mais uma promessa. Assim como na primeira mensagem ele revela o pecado do povo, nessa outra mensagem ele tinha revelado de novo o pecado do povo. Mas na mensagem do meio ele promete um novo tempo, agora ele promete mais uma coisa. E o que ele promete é que faria de Zorobabel um grande homem, um grande rei, acima de todos os outros reis, acima de todos os outros reinos. Ele promete isso a Zorobabel e diz que isso é uma escolha dele. Deus escolheu assim. Deus escolheu. Deus foi soberano nisso. Irmãos, e ele usa uma linguagem muito parecida com o que ele diz na promessa do novo tempo, que derribará o trono dos reinos, que ele fará abalar o céu e a terra. Irmãos, Deus prometeu isso para Zorobabel e certamente ele fez. Mas essa profecia aponta para algo maior. Essa profecia aponta para um reinado maior, para um rei maior do que Zorobabel. Sabe quem é descendente de Zorobabel? Jesus Cristo. Zorobabel era da linhagem de Davi. Jesus Cristo é o rei prometido, que assentaria no trono de Davi e que o seu reino seria para sempre. Um dia, Deus fará que esse céu se abale, que essa terra se abale, e Cristo reinará sobre tudo e sobre todos. Eu creio que Cristo reinará no milênio, em primeiro lugar, e reinará com cetro de fé, e todas as nações se curvarão diante dele. Mas também eu creio que ele reinará no tempo, no milênio. Mas eu creio que depois desses dias, não haverá mais tempo desse formato que nós imaginamos, porque o tempo será o próprio Deus e o seu Cordeiro, é o que diz Apocalipse. O tempo e a glória será o próprio Deus, será o próprio Cordeiro, não vai precisar de sol, porque a glória deles é ardente para todo sempre. Essa profecia aponta para algo maior, Deus. Aponta para que Jesus, aponta para o reinado de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele governará as nações. E aqueles que se prostram diante dele, aqueles que vêm a ele arrependidos de seu pecado, reinarão para todo sempre. Mas aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus, é o que diz João 3,36, sobre eles permanece a ira de Deus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Senhor, quão maravilhosos são esses 2 capítulos do livro do profeta Ageu. A tua mensagem pregada àquele povo ainda é tão viva para nós. O Senhor preservou a tua palavra e nos dá grandes ensinamentos. Senhor, nos perdoe e tem misericórdia dos nossos pecados. Não nos faz, ó Pai, não nos deixa, ó Pai, cair no pecado da idolatria. Não nos deixa, ó Deus, cair no pecado da procrastinação, da rebeldia contra os teus propósitos, da hipocrisia religiosa, Deus. Que possamos refletir em nossa vida, julgarmos a nós mesmos, olharmos para a nossa vida e percebermos como temos gastado tanto tempo, ó Deus, em coisas inúteis. Não temos investido na expansão do teu reino, do Evangelho. Nos desperta, Deus, como tu fizeste com aquele povo. Nos desperta pelo teu Espírito, ó Deus, que agora habita na igreja, Senhor.
capacita para fazer a tua obra. Que a nossa vida, ó Deus, seja digna daquele que tem nos chamado para o seu reino e glória, o próprio Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por essas coisas. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Não nos deixe sair daqui, ó Pai, indiferentes à tua palavra. Por favor, Senhor, faz assim. Teu Espírito venha tocar nos corações das pessoas que estão aqui hoje à noite. Não por nada que simplesmente eu tenha argumentado, ó Deus, mas pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho. É Ele quem pode salvar. Em nome de Jesus, ó Pai, é por isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, se você entendeu a mensagem, se você foi tocado pela mensagem do Senhor, queria saber mais sobre arrependimento, sobre fé, sobre como Jesus pode dar a paz, como Jesus pode nos livrar da inimizade com Deus, me procure no final do culto, procure os presbíteros da igreja ou algum outro irmão, você será muito bem-vindo.